Bem, são 15 horas em ponto e podemos começar aqui, eu acho, nossa apresentação. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos e todas que estão aqui e agradecer também a oportunidade promovida aqui pelo Fórum Global, né, para a gente discutir e debater algumas alternativas para o nosso mundo do trabalho. Apresentando as nossas palestrantes hoje, eu gostaria de agradecer a professora Aldacide Rachid Coutinho, que é professora titular de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Paraná, aposentada. Ela é professora da Univel e membro da RENA PEDITES, que é a Rede Nacional de Extensão de Pesquisa e Extensão em Direito ao Trabalho e Seguridade Social. A Patrícia Maeda é juíza do trabalho do TRT 15, pós-doutoranda em Direito na USP, e pesquisa temática julgamento com perspectiva interseccional de gênero, integra o grupo de pesquisa Trabalho e Capital da equipe de Estudos de Direito do Trabalho e História, EDIT, e do grupo de pesquisas em Direitos Humanos, Democracia e Desigualdades, todos da USP. A doutora Liduína Rocha, que é presidente do Comitê de Prevenção à Morte Materna, Fetal e Infantil do Ceará, mestra em Saúde Materno-Infantil pela Universidade Federal do Ceará, consultora da Escola de Saúde Pública do Ceará, membro do coletivo Rebento e membro da Rede Feminista de Ginecologistas e obstetra e parteira na equipe do Bem Viver. E eu que vou estar aqui intermediando essas apresentações. Sou Juliana Teixeira Esteves, sou professora titular de Direito ao Trabalho e Seguridade Social na Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço a correção, porque no sistema constou a PUC de Minas. Sou integrante da Rede Internacional de Cátedra de Estudos da Dívida e também do RENA PEDITES, e pesquiso a renda universal garantida e também os reflexos da dívida pública nos direitos sociais. O nosso painel, ele versa sobre a questão da doença existente e transfigura como resultado, que é transfigurada como resultado da subordinação da força de trabalho ao capital e tem impactos prejudiciais em termos de relações de trabalho individuais, sindicais e internacionais. Diversas formas de trabalho, quando realizadas, também afetam a saúde e a vida dos seres humanos, dos animais, da biodiversidade, meio ambiente e a natureza como um todo, tanto dentro quanto fora do local de trabalho. O painel tenta enfocar o renascimento dos movimentos sociais em sua dupla perspectiva, reformista e revolucionária, que, juntamente com os novos movimentos sociais, podem ampliar suas demandas e enfrentar um modelo de acúmulo flexível, bem como em um tipo diferente de acesso à justiça que possa interditar as ações dos setores produtivos locais, regionais e transnacionais, que causam várias formas de doença e, ao mesmo tempo, comprometem e prejudicam o meio ambiente e a natureza. Para isso, gostaria de fazer uma mesma pergunta para nossas três palestrantes e cada uma vai responder dentro do seu local de fala. E a primeira pergunta que a gente apresenta, que a gente trouxe aqui para nós debatermos, é: como o acirramento e o domínio de um viés mercadológico do trabalho afeta a saúde e a construção da subjetividade dos trabalhadores? Gostaria de passar a palavra para a nossa primeira palestrante, professora Aldacide Rachid Coutinho. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Com enorme satisfação que estou aqui, não é, nesse momento de encontro, para poder discutir um pouco essas questões, principalmente as questões afetas ao ambiente do mercado de trabalho e ao viés mercadológico. Gostaria de começar, nós não vamos ter muito tempo, não é? Mas eu gostaria de ser bastante objetiva e pensar alguns aspectos que eu considero como imprescindíveis para análise. Primeiro, para ressaltar o fato de que não há nenhuma condição, nenhuma possibilidade de fazer uma separação entre trabalho, trabalhador, subjetividade,
saúde e vida. Essas questões todas, elas estão implicadas, ou seja, na medida em que a saúde é afetada, as condições do viver acabam gerando um sofrimento. A partir do momento que o sofrimento atinge a figura do trabalhador, a figura desse trabalhador, no que se refere à construção da sua subjetividade, acaba sendo aqui alterada. A partir do momento que a subjetividade é alterada, as questões propriamente dito do trabalho, enquanto força de trabalho, supostamente separado do sujeito, acabam também tendo consequências. Portanto, digamos que dentro desse aspecto, na sua totalidade, falar de trabalho é falar de trabalhador é falar da constituição da sua identidade, da construção da sua subjetividade, é falar em termos de saúde, e em termos de saúde é falar de vida. Então, quando afeta um aspecto, afeta tudo. E, portanto, não há como enfrentar essas questões de forma isolada, de forma independente, porque elas estão intimamente conectadas e elas se implicam mutuamente. Bom, a partir disso, um segundo aspecto que eu gostaria de pontuar, que eu entendo que é necessário, é o fato de que, no âmbito dos marcos regulatórios, particularmente no direito do trabalho, desde sempre, pelo menos no modelo ocidental, europeu, e particularmente aqui falando em termos de Brasil, nós sempre nos situamos dentro de um modelo, sempre não, mas desde a ruptura ou do trânsito do trabalho escravo, que era protocapitalista, propriamente dito, não é? Desde a transição desse modelo protocapitalista para o capitalista, desde sempre a condição do trabalhador foi uma condição de vulnerabilidade e de exploração. Portanto, por um lado, não há nada de novo nisso. Falar de direito do trabalho é falar de um marco regulatório que tenta aparar as arestas e diminuir o impacto da exploração e a vulnerabilidade do trabalhador. Portanto, dentro dessa perspectiva, o direito do trabalho se coloca, digamos, nesse marco de bipolaridade. Ao mesmo tempo, protege e não deixa de manter níveis de exploração. Então, digamos que dentro dessa estrutura, que é uma estrutura particularmente nociva e perversa para a figura do trabalhador, a expropriação da força de trabalho não paga é uma condição inerente ao próprio capitalismo e, portanto, é a marca do trabalho e do direito do trabalho. Mas, embora tenha sido sempre assim, embora isso seja a centralidade do modelo do sistema econômico capitalista, a divisão entre quem detém capital e quem não detém capital, só detém força de trabalho, existe uma circunstância muito própria, diferenciada hoje, que marca um acirramento das condições dessa construção da subjetividade trabalhadora. E por que eu coloco isso? Porque aqui não se trata apenas e tão somente de fazer uma avaliação dentro do espaço de troca, porque o mercado é o espaço de troca, o espaço onde as trocas são realizadas. É a troca, força de trabalho vendida por um valor menor do que ela realmente vale e é incorporada na unidade produtiva, e a percepção, digamos assim, o retorno em termos de um quantitativo de dinheiro, que seria mais ou menos um equivalente, mas não propriamente dito um equivalente. Bom, essas questões, elas não passam apenas no que se refere a um ambiente de precificação, no sentido de que, economicamente, seria inimaginável que alguém fosse vender sua força de trabalho por um valor menor do que aquele que precisa para obter no mercado bens e serviços suficientes para garantir a própria subsistência, a própria reprodução do seu capital, não é? Ou a reprodução do capital dos integrantes da sua família. E isso é particularmente o que a gente vê. O nível de precarização,
o ambiente de barbárie em que nós nos inserimos leva ao fato de que, digamos, aquilo que seria inimaginável no âmbito do capitalismo, de que a pessoa, o sujeito supostamente trabalhador livre, vende a sua força de trabalho por um valor menor do que garante a sua subsistência, seria imaginável. Bom, então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar nesse curto espaço de tempo da barbárie, que é um pouco a característica da nossa situação brasileira. No Brasil, desde sempre, nós vivemos um ambiente de direito de trabalho absolutamente fora de níveis mínimos de proteção e de garantia. Portanto, o direito de trabalho brasileiro, ele sempre foi flexível, ele sempre foi desregulamentador, ele sempre fragilizou as condições dos trabalhadores. Isso sempre foi um mote do direito do trabalho nosso, no sentido de tentar resgatar minimamente espaços de dignidade e de valorização da condição de ser trabalhador. Bom, essa que sempre foi uma característica, hoje se coloca diante de um outro ambiente numa condição, assim, realmente de maior perversão, porque o aspecto mercadológico não é apenas o mercado enquanto espaço de troca, e não é só uma precificação da venda da força de trabalho, é a transformação da figura do trabalhador, que era separado da força de trabalho, em mercadoria propriamente dito, né? Então, ele se torna aqui, ele perde o valor para ganhar preço, e ganha preço, e com isso desconstrói a sua subjetividade, não é? Quebrando a sua identidade de uma cidadania trabalhadora através, digamos aí, dessa perspectiva mercadológica. Então, o acirramento das condições que vem permitindo aqui, pelo avanço das reformas trabalhistas, pela cooptação do trabalho pelo capital, elas estão todas no trânsito da mesma marca. A sujeição da condição de ser trabalhador, da construção dessa subjetividade, que deixa de ser eu, enquanto pessoa humana, para ser eu, objeto, né, trabalho. Então, acho que essas condições, se nós não temos um marco regulatório, estatal, de intervenção, mesmo que seja mínima, mas de intervenção, para resgate de espaços de direitos, nós não conseguimos superar isso. E assim, né, digamos assim, dentro dessa trajetória, só para deixar bem claro, a importância de nós resgatarmos o direito a ter direitos, esse espaço de cidadania, para lembrar que só tem direito, ou só precisa de direito, quem não tem poder. O capital não precisa de direitos, né? Quem precisa de direitos são os trabalhadores. E esses direitos se colocam como limites, né, obstáculos ao avanço do poderio econômico. E quando nós suprimimos direitos, nós, na verdade, o que estamos fazendo é chancelando, não é, a mercantilização do ser humano e o avanço e o incremento do poder econômico do capital. Então, seriam, em linhas gerais, algumas ideias que eu gostaria de trazer e depois podemos discutir aí um pouco mais. Obrigada, eu devolvo, então, a palavra. Obrigada. Obrigada também, Alda. E permita falar chamar da professora Alda também. E agora nós podemos passar a nossa segunda palestrante aqui, com muita satisfação também, doutora Patrícia Maeda, respondendo a mesma pergunta sobre o seu lugar de fala, a sua perspectiva, e depois eu esqueci de avisar aos demais que estão aqui presentes que nós teremos oportunidade para formulação de perguntas ao final. Então, quem quiser pode perguntar tanto na câmera, né, ou áudio, e aí nós teríamos que incorporar, como pode colocar também por escrito aqui no chat ou no QA, que é o Question and Answers, vocês podem formular ali a pergunta e a gente faz aqui e respondemos entre nós. Obrigada. Bom, muito obrigada, Juliana. Olá a todas e todos. É uma honra e uma alegria participar deste painel, sobretudo ao lado de mulheres que tanto admiro. E depois de ouvir a fala da professora Aldaci, bom, eu poderia simplesmente
fechar tudo e ir embora, porque eu acho que ela, enfim, contemplou o que há de mais importante, né, para a gente pensar em termos do acirramento, né, desse caráter mercadológico do trabalho. Então, o que eu vou tentar trazer aqui é alguma contribuição, né. Eu penso que desmercantilizar o trabalho seja uma necessidade global, mas é importante, né, aproveitar esse espaço para pensar nessa questão a partir da realidade brasileira. Então, eu vou assumir alguns pontos de partida, né, que não vou conseguir desenvolver por causa do tempo escasso, mas que ajudam a pensar a relação entre saúde, subjetividade e trabalho no Brasil. Bom, na linha do que a professora trouxe, né, a professora Aldaci, o capitalismo se apropria de formas historicamente excludentes, de maneira que a precariedade marca as relações de trabalho no Brasil, numa lógica de classe, gênero e raça. E essa encontra sua historicidade no colonialismo e na exploração do trabalho escravizado. Outro ponto. A articulação entre retirada de direitos historicamente conquistados e o enfraquecimento da democracia não é algo novo no Brasil. A política econômica implementada durante a ditadura militar acirrou mecanismos de superexploração do trabalho, com o arroxo salarial e a intensa repressão policial, além da criminalização da greve e a intervenção nos sindicatos. Então, nós temos uma história de avanços e retrocessos. Dentre os avanços, nós temos a Constituição Federal de 1988, que foi um ponto fora da curva, né, do movimento global do neoliberalismo, né? E como um fruto da participação dos movimentos populares e trabalhistas na redemocratização do país e na Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 88 trouxe a inclusão dos direitos sociais no rol de direitos fundamentais. No entanto, em contradição com essas conquistas históricas, né, as alterações legislativas nos últimos anos criaram um direito que não se preocupa com o futuro de uma nação, mas apenas com a realização célere de um lucro especulativo como um subordinado ao humor do mercado. Assim, a regulação do trabalho após o advento da Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, não tem mais o compromisso fordista de garantir a reprodução da força de trabalho. Ao contrário, trabalhadores e trabalhadoras deixam de ser sujeitos de direitos e são tratados como meros insumos de trabalho, que dentro da lógica da redução de custos, passam a sofrer a extorsão da mais-valia da parcela que garantia sua sobrevivência, o que nós chamamos juridicamente do mínimo existencial. Nesse sentido, o direito do trabalho ganhou uma nova roupagem. Ele se torna um instrumento por meio do qual se retira direitos como limite de jornada, salário mínimo, vedação da merchandagem, para dar forma jurídica a situações combatidas anteriormente e que expressam a força descomunal do capital no pós-fordismo, tais como a pejotização, a terceirização ampla e restrita, a normalização de jornadas de 12 horas, o contrato de trabalho sem garantia de salário, o contrato de trabalho intermitente. Portanto, o direito do trabalho deixa de ser um limite para a pulsão totalitária do capital, justamente para lhe dar, aspas, segurança jurídica na superexploração da superexploração da força de trabalho, quebrando sua própria espinha dorsal, que é o direito da proteção. Daí que o não reconhecimento da subjetividade jurídica dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, tem reflexos na subjetividade psíquica, né? É essa mesma racionalidade neoliberal que nos empurra por uma lógica que é formulada a partir da ilusão individualista, produtivista, objetificante da vida e subjetificadora do mercado. Assim, né, é naturalizada a redução de gastos públicos com a vida, né, ou seja, com a saúde, educação, moradia, trabalho e lazer, né, para garantir a saúde econômica financeira do Estado e, sobretudo, da empresa privada, numa lógica de acumulação por espoliação, né. De modo que o crescimento exponencial de mortes decorrentes da Covid-19 seja tratado pelo governo brasileiro como mera fatalidade inevitável ou como uma estratégia de imunização. E essa
E a grande contradição da sociedade capitalista, que é de priorizar o lucro, ainda que ao custo de vidas humanas, ficou escancarada no contexto da pandemia. E esse negacionismo individual, né, pode até ser, sei lá, uma questão patológica ou ideológica, né, é grave e preocupante, mas no nível, né, como, assumindo o negacionismo, a postura estatal assumindo o negacionismo, ele não é por acaso, né, não é fabricado por notícias falsas ou por robôs de disparos eletrônicos, né. Essa conduta estatal não é inocente, e sim faz parte de uma lógica perversa de gestão de indesejáveis. Assim, no atual estágio, né, o que nós temos é uma hierarquização de vidas e de pessoas, né? E essa hierarquização, ela é a persistência da colonialidade do poder, né, que ainda organiza o Estado e a sociedade brasileiros, né? Que é permeada pelas desigualdades historicamente estabelecidas de classe, gênero e raça, né? E isso significa dizer que a dignidade da pessoa humana não é para todos, né? Não se realiza para todos. E o neoliberalismo, né, ele também banaliza o mal, né? Naturaliza formas de violência como a pressão constante, né, por resultados individuais no trabalho a partir da ameaça, do medo e da ameaça do desemprego, né, e da concorrência entre trabalhadores, né. E a ideologia neoliberal também dissimula o aumento da exploração de classes, atribuindo à pessoa trabalhadora uma falsa responsabilidade sobre sua condição, por meio de expressões como empreendedorismo, cooperativismo, colaboração, meritocracia, dentre outros, né. Isso contribui para que ela se culpe pelo desemprego, pela falta de qualificação, sem se questionar sobre suas condições materiais. Isso é chamado de gestão do sofrimento psíquico. Se você é bem-sucedido, parabéns, você merece seus resultados. Mas se você não tem trabalho, não consegue alimentar sua família, não dá conta das demandas do seu trabalho, a culpa é sua. De modo que na expansão do neoliberalismo no Brasil, surge a epidemia da depressão. E se não fizermos nada, surgirão ainda as epidemias do burnout e do suicídio. A Covid, né, teve um impacto profundo no mercado de trabalho, mas esse impacto ele se dá de forma diferenciada, né? Reduziu o nível de emprego formal em 4,2% em 2020, enquanto o trabalho informal teve uma queda 3 vezes maior. A desocupação foi maior para mulheres do que para homens, né, segundo dados do IPEA. Os jovens foram mais prejudicados do que adultos e idosos. As taxas de desocupação de trabalhadores com ensino médio incompleto foi mais do que o dobro do que a taxa de desocupação das pessoas que possuem ensino superior. E mais triste, em 2020 a gente voltou a lidar com uma provação que a gente pensou que já tinha sido superada no Brasil, lembrando que se trata de um grande produtor agrícola mundial. Estamos falando da fome, né? Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, mais da metade das pessoas em dezembro de 2020 conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Mais de 43 milhões de pessoas não tinham alimentos em quantidade suficiente. 19 milhões de brasileiros enfrentavam a fome em 2020. Então, falar em impactos para a saúde, né, dessa mercantilização do trabalho, é hoje falar em doença e morte, né? No primeiro trimestre de 2021, a Covid se tornou a principal causa de afastamentos do trabalho pelo INSS. E também, de acordo com os dados do INSS de 2020, as atividades econômicas que tiveram mais afastamentos por acidente de trabalho, ou seja, com nexo com o trabalho, foram, em primeiro lugar, transporte rodoviário de carga, depois, atividades de atendimento hospitalar, seguido por hipermercados e supermercados, e, em quarto lugar, bancos. Isso se trata de uma mudança da série histórica, que sempre colocava a administração pública, que é a grande empregadora, né, como a primeira atividade a mais afastar
por acidentes do trabalho no Brasil. Então, é uma grande desproteção de todos esses trabalhadores que se revela por esses números, né? E se a gente for falar em saúde mental, e eu já estou caminhando para o final, desculpem, em 2020 houve um aumento de 30% do total de auxílios-doença por transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, né? Então, houve um aumento de 30% durante a pandemia, em 2020, né? E, nesse sentido, uma pesquisa da Fiocruz levantou ainda que 78% dos profissionais da saúde pública tiveram sinais de síndrome de burnout, né, que é aquele distúrbio psíquico associado à atividade profissional e que causa esgotamento físico e mental. E dentre esse contingente, as profissionais de saúde negras foram as mais afetadas, pois elas sentiram mais medo, mais desconfiança, mais tristeza e se declararam mais sensação de despreparo para lidar com aquela situação em relação aos seus colegas de trabalho, mulheres brancas, homens brancos e negros, né? E um levantamento que, assim, não dá para dizer que é exatamente de Covid, não é exatamente Covid a causa mortes, mas o CAGED, através de o jornal É o País, levantou pelo CAGED um aumento de mortes nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 em relação a 2020. E as atividades que tiveram maior aumento de encerramento de contrato de trabalho por morte do trabalhador foram frentistas de posto de gasolina, 68% a mais. Operadores de caixa de supermercado, 67% a mais. Motoristas de ônibus, 62% a mais. E vigilantes, 59% a mais. Então, o acirramento do caráter mercantil do trabalho e a redução da proteção social não podem ser medidos apenas nesses números, pois estes cobrem, essencialmente, contratos de trabalho formalizados. Portanto, a realidade é bem mais dura no trabalho informal. E aí, só para dizer, assim, de uma constatação que eu tenho no meu dia a dia, né? Já compreendendo que se trata apenas de uma ponta do iceberg, né? Porque depois de todas as normas que buscaram restringir o acesso à justiça do trabalho, né, isso daqui não pode nem ser tomado como um dado estatístico, mas o que eu observei, né? Um aumento notável de demandas em que se discute a dispensa por justa causa, que foi aplicada de uma forma totalmente leviana, né? Sem o menor embasamento jurídico. E o que significa tão somente mandar embora e não pagar verbas rescisórias. Outro tipo de demanda que apareceu muito, né, recentemente, e assim, aumentou muito, são demandas que versam sobre a dispensa arbitrária de trabalhadoras gestantes ou de trabalhadores doentes, né? Então, na minha perspectiva, estamos chegando ao que os ambientalistas chamam de ponto de não retorno, né? Se não revertermos esse movimento de mercantilização do trabalho e de vidas humanas, deixaremos de ser uma sociedade como um conjunto de seres que vivem de uma forma organizada, para passarmos para a barbárie. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Obrigada também, Patrícia, doutora Patrícia. E eu, então, vou passar logo a palavra para a doutora Liduína Rocha, para apresentar a sua resposta, a sua perspectiva, a pergunta que foi feita. Boa tarde a todos, todas. A primeira observação é que eu o tempo inteiro me perguntando o que é que uma profissional da saúde está numa mesa em que existe profissionais do direito, e aí eu abri uma subjetividade, uma particularidade minha, eu vim do direito para a medicina, por coincidência. Eu comecei o curso de Direito, era estudante de Direito na Universidade Federal daqui, até se apresentar da disciplina de Teoria Geral do Processo, na qual eu compreendi que o direito não existia para promover, essencialmente, justiça. E foi nesse desencanto que eu fiz uma outra trajetória,
mas que também fiz uma escolha por uma outra profissão, que também vem de um extrato social extremamente privilegiado, que tem uma dificuldade muito grande de se reconhecer, de se perceber como classe trabalhadora. E aí, talvez seja desse lugar que eu preciso falar um pouco, que é um lugar bem mais objetivo, bem mais concreto, que as duas falas que me impactaram profundamente, da professora Darcy e da Patrícia, trouxeram. Primeiro, eu venho de um coletivo da construção aqui no Ceará, é um coletivo do Estado do Ceará, de médicos e médicas, que perceberam que, a partir da pandemia, nossa categoria profissional precisava se organizar, e precisava se organizar para refletir e pensar as relações entre a própria categoria, já que, infelizmente, do ponto de vista histórico, ela tem se atrelado à construção dessa política que foi tão bem falada pela professora Patrícia, assim, se existe uma categoria profissional que está no núcleo duro da construção dessa política, que é uma necropolítica, que é uma política de Estado, é exatamente isso, e que é uma política de Estado que determina a morte das pessoas, se tem uma categoria profissional que tem legitimado isso, nesse momento histórico, é a categoria a qual eu pertenço, e eu acho que esse é um dos primeiros aspectos que eu queria lidar. Né? Por que é que essa categoria tem essa característica e tem essa participação? Eu acho que vem, primeiro, de uma percepção, ao longo da nossa formação, de privilégio de classe, sem pertencermos à classe, a confusão entre privilégio histórico, privilégio aristocrático e lugar de classe social. A primeira grande afirmação que eu acho que falta compreensão na categoria médica é a percepção de que, se você trabalha, você é trabalhador, com tudo que significa ser trabalhador. Por mais privilégio, e o nosso privilégio tem muito a ver com a remuneração, e nesses últimos anos, essa remuneração, ela veio junto com uma política neoliberal mesmo, de precarização das relações de trabalho. Então, o médico hoje, na grande maioria das vezes, quando sai do seu curso de formação básica, ele sai empregado, porque é uma categoria que tem outro privilégio, tem uma empregabilidade muito grande, você não conhece médico desempregado, mas ele sai empregado numa relação de trabalho a partir de cooperativas. Então, se desconstrói uma primeira questão muito importante na relação de cuidado de saúde, que já foi falado também muito claramente aqui, é que essa relação deixa de ser entre sujeitos, entre pessoas, e passa a ser entre uma pessoa que também está sendo objetificada, que é o profissional de saúde, que está prestando esse cuidado, e aquela pessoa com quem ele está precisando construir uma relação de alteridade, e, na realidade, ele constrói uma relação de mercado, uma relação de objetificação de corpos, que é exatamente sobre isso que a gente está falando o tempo inteiro. O que o capitalismo faz é objetificar os nossos corpos, é tirar a nossa alma, é tirar a nossa subjetividade, e não tem nenhuma resposta possível de termos subjetividade que passe por qualquer acomodação, por qualquer conformação dentro do sistema capitalista. Porque, na essência do sistema capitalista, a impressão que me dá, e a fala de vocês dois me trouxe isso muito claramente, está o mercado, e o trabalho é um dos elementos do mercado, é um dos elementos fundantes, é um dos elementos construtores do mercado. Eu queria trazer algumas questões sobre os trabalhadores de saúde, trazendo também esse recorte de classe, raça e gênero. A gente viu muito nos noticiários a morte dos médicos, e especialmente quando a gente está falando nos noticiários médicos e nas entidades que regulam, e nas entidades que dialogam sobre a profissão, muita morte de médicos no enfrentamento à Covid. E uma falsa sensação de que a gente se trata de uma doença democrática, que nos expõe a todos em igualdade de condições, e que, portanto, nós médicos somos muito mais heróis, e essa ideia do herói ela é terrível, é também uma ideia construída pelo mercado, e é terrível para a destruição de qualquer subjetividade, qualquer condição de sujeito do trabalhador, né, do trabalhador da saúde. Então, que nós estávamos sendo heróis, só que quando a gente vai olhar para os dados concretos, e aqui no Ceará a gente tem um painel de transparência em relação à morte por Covid, à morbidade e à morte por Covid, a gente vai ver que sim, nós profissionais médicos falecemos, mas falecemos muito menos do que as copeiras dos hospitais, do que as auxiliares de enfermagem.
que as enfermeiras, que os transportadores de ambulância. E quando a gente vai olhar o extrato dos profissionais e das profissionais que mais faleceram na saúde, são aquelas que são invisíveis, que são as mulheres profissionais da saúde, que não estão na condição de privilégio de ser da categoria médica. E mesmo na categoria médica, se nós formos olhar as relações, a remuneração, o espaço, nos espaços de diálogo público, nos congressos, apesar de hoje mais de 70% dos profissionais médicos e médicas do Brasil serem do gênero feminino, quando a gente pensa nesse profissional, a gente pensa no homem branco, bem-sucedido, no consultório, atendendo a demanda de outros homens brancos bem-sucedidos, porque é a essas pessoas que o mercado responde, é para essas pessoas que interessa a saúde como uma mercadoria, a saúde como um produto. Né? Então, é muito importante a gente falar sobre raça também. Um dado, a minha área de pesquisa acadêmica específica é morte materna, e um dos dados, para mim, mais impactante, nós que construímos um grupo nacional de pesquisa sobre morte materna, porque aí vem outro viés, as mulheres grávidas ficaram extremamente expostas à Covid e morreram, mas quais foram as mulheres que ficaram expostas à Covid e morreram? Foram substancialmente as mulheres que estavam sendo atendidas no SUS e tiveram dificuldade de acesso e de qualidade de assistência, ou as mulheres que estavam atreladas à saúde suplementar, mas a convênios com um viés claramente de identificação com classes com menor privilégio de remuneração. Então, são aquelas mulheres que tinham convênios de saúde, mas convênios de saúde aspiados ditos populares, né? Quando a gente vai olhar para essa morte, as mulheres negras morreram 2 vezes mais que as mulheres brancas nesse país. E é preciso a gente dialogar sobre isso. Então, assim, uma questão que eu trouxe muito mais para provocar as duas é isso. As duas, e a todos nós que estamos aqui, como é que o trabalhador de saúde se enxerga nessa relação de mercado em que o seu corpo é mercadoria, o corpo de quem você deve cuidar, e cuidar significa uma escuta e um tempo, e eu gosto muito de uma expressão portuguesa que se chama outrace, olhar na perspectiva do outro, olhar com o outro. Como é que essa relação se estabelece no mercado que olha os nossos corpos totalmente desprovidos de vida e de subjetividade. E aí eu acho que vem muito a pergunta seguinte, e talvez exista uma radicalidade muito grande na resposta, como é que nós reivindicamos os nossos corpos, reivindicamos a nossa condição de sujeito, como é que nós nos humanizamos novamente numa escalada histórica de desumanização construída como condição de vida, como condição de sobrevivência, melhor dizendo, nesse país, nesse mundo que nós vivemos. Né? Novamente, a Covid aprofundou riqueza e aprofundou pobreza. Nós nunca nascemos, vivemos e estamos morrendo de maneira tão desigual, tão brutalmente desigual. E nada que não transforme radicalmente isso pode ser considerado como uma saída possível. Então, é preciso coragem de pensar que é preciso não só discutir as relações de trabalho, mas é preciso discutir o que é mercado, e é preciso discutir o que é ser humano, o que é a nossa humanidade. E se nós não fizermos nada, esse aprofundamento de desigualdade tão grande, certamente vai se refletir em novas pandemias, em novas viroses, em falência climática, que é o que nós estamos vivendo, e a gente ainda não está dialogando com a profundidade, e essa falência climática significa um adoecimento de todas as vidas, não só a vida humana, porque a vida humana também não se aparta das outras vidas. Então, nós estamos vivendo um adoecimento e um amortecimento muito grande. Né? O que fazer com isso? O que é que nós ainda podemos fazer? Eu acho que é a grande questão que nos coloca em lugares bem diferentes, com construções de falas muito diferentes. Para mim, a minha vontade foi de realmente ficar em silêncio e ouvir vocês o resto da tarde,
porque vocês me trouxeram uma surpresa e uma alegria muito grande de olhar para um outro lugar, para uma outra construção de conhecimento, que é o direito, e perceber que é possível ter uma fala radical nesse lugar, como é possível ter uma fala radical também na reflexão do que é a relação médico e os outros sujeitos, e médico e saúde, e médico e mercado. Muito obrigada pela fala de vocês e por estar aqui hoje. Eu vou fazer a segunda pergunta, mas antes eu queria também agradecer a você, Liduína, assim, na condição também de profissional da área de direito, eu acho que as colegas podem me dar essa liberdade de agradecer por você trazer também a sua realização enquanto médica, o que fez você mudar da área do direito para a medicina e trazer essa experiência prática que você tem vivenciado no seu dia a dia, e com isso introduzir aqui a nossa questão de gênero, a questão de raça, que é uma forma de perpetuação da barbárie, do capitalismo. E, para não me demorar mais, então, assim, muito obrigada. Eu queria começar a fazer já a segunda pergunta para vocês, né? Em termos de perspectivas do porvir, para que se construa uma vida para desmercantilizar o trabalho e gerar positividades para a saúde e subjetividade, quais ações e políticas podem ser pensadas? Com a palavra, a professora Aldaci. Bom, eis o grande desafio, não é? O nosso primeiro desafio, ou seja, o ponto de partida desse desafio, é exatamente acreditar numa possibilidade de uma via futura, ou seja, é sair do desalento. Esse é o nosso primeiro desafio, não é? É sair de uma situação de conformismo e transformar isso em luta, para fazer com que no futuro se possa pensar ainda em alguma humanidade, não é? Se possa pensar em civilidade e possa pensar em humanidade, em vida, e não é só vida em termos de sobrevivência, mas vida em termos de qualidade de vida, vida num meio ambiente saudável, no qual todas essas questões se inserem. Então, assim, a primeira via é sair do desalento, acreditar que é possível mudar, acreditar no futuro, acreditar que nós temos várias estratégias, nós temos vários caminhos e que nós precisamos pensar em termos de futuro como uma possibilidade de mudança. Não tornarmos aqui, não é, protagonistas do nosso futuro e do futuro das próximas gerações. Bom, para isso, e para que isto se dê, sem dúvida alguma, nós precisamos dar o segundo passo, que é para além da crença, que não é uma questão da fé, é da crença da possibilidade de mudar o futuro, é darmos visibilidade àquilo que está acontecendo hoje. Ou seja, rompermos com um processo de naturalização, rompermos com uma perspectiva, não é, que as coisas são como elas são e elas não poderiam ser diferentes. Isso está, sim, diretamente implicada na questão anterior, que é da crença no futuro, da crença da possibilidade do futuro, e, portanto, colocar essa estratégia como uma estratégia de luta aqui situando na centralidade desse nosso mundo e desse futuro, nós, humanos, a vida humana, não é? E para isso nós precisamos aqui, já que não é viável imaginar uma vida sem saúde, não é? Uma vida vivida sem trabalho, uma vida vivida com trabalho, sem renda, nós precisamos aqui colocar tudo isso dentro de um espectro que situe a condição que está para além da subsistência, para além da sobrevivência, sem desconsiderarmos essa questão. Ou seja, nós precisamos pensar que trabalho é também uma questão de sobrevivência, e nós precisamos ter renda para o trabalho. E esta renda para o trabalho é o que garante, em circunstâncias mais variadas, que a questão
ela possa se situar nos marcos da possibilidade de retorno, eventualmente, ao mercado, para, já que estamos vivendo num modo de produção capitalista, no sistema econômico capitalista, que possamos aqui garantir uma condição de vida digna. Para além, ou seja, a saúde e a questão que afeta a vida e a saúde não é e não pode ser o ponto de chegada, ela tem que ser o ponto de partida. Ou seja, nós não queremos chegar a uma condição de vida saudável. Não, nós queremos partir do pressuposto de que nós não podemos ter violações de uma vida que seja saudável, e uma vida que seja saudável para todos. Então, a questão do trabalho que se coloca é uma questão que está adiante da vida e adiante da saúde, na perspectiva de que o trabalho não pode ser o condicionante que afeta negativamente a essa vida e a essa saúde. Então, não é que nós temos que ter um ambiente de trabalho saudável, nós temos que ter uma condição de vida saudável para que o trabalho, quer seja no modelo do emprego, ou quer seja em outras formas de realização do trabalho, possam se inserir dentro dessa perspectiva. Bom, então, eu acho que precisamos acreditar na possibilidade do futuro, precisamos pensar que existem estratégias, não é, de avanço, e que essas estratégias de avanço têm que partir dentro disso. Não é possível negociar, não é possível transigir, não é possível colocar em questão vida e saúde. E o trabalho tem que vir acompanhando isso que é essa trajetória. Isto não vai ser possível a não ser num mundo global, porque hoje nós estamos inseridos dentro de uma mesma, digamos assim, dentro de uma mesma perspectiva em termos de futuro. Porque, vamos pensar, as cadeias globais de valor em que a nossa economia se insere, a relação, né, do trânsito de pessoas, a questão, eventualmente, aqui de aspectos do próprio avanço de uma racionalidade econômica eficientista neoliberal, como bem lembrou a Patrícia, não é? O avanço da pandemia, particularmente, que afetou a todos nós e afeta a todos nós no cotidiano, instalando o medo, não é? Instalando condições muito mais precárias de realização de trabalho, tem mostrado que não há uma solução no local. A solução é no local, mas a solução necessariamente passa pelo global. Portanto, eu só posso ter uma perspectiva aí para frente na medida e desde que esta união de esforços se dê numa ordem que coloque a sobrevivência, digamos, dessa civilidade, não é? E a condição de trabalho dentro dessa perspectiva. Porque, caso contrário, numa divisão, digamos assim, não é? No âmbito econômico, entre países com uma economia mais consolidada e países, digamos, em desenvolvimento tardio ou em superexploração, ou qualquer que seja, digamos, o aspecto teórico de análise que você vai encetar diante dessa divisão, não é, existente hoje na ordem mundial, não adianta nós pensarmos no aspecto, digamos, local, respostas para o Brasil, se o Brasil se insere nessa ordem global e se submete nessa ordem global dentro de uma lógica eficientista neoliberal. Portanto, nós deveríamos ter um pacto global hoje, que poderia vir através de organismos internacionais, e a adoção por parte, não é, dos distintos governos dentro de uma mesma perspectiva, no sentido de recusar a pauta dessa ideologia neoliberal para tentar resgatar aquilo que é o valor, que é intrínseco à vida humana, que é a vida saudável e com dignidade. Então, eu não consigo imaginar uma ação e uma política que não parta desse desvelamento da situação em que nós nos encontramos, que não pontue novamente a importância da democracia, do governo, das ações públicas estatais, numa estratégia conjunta,
particularmente aqui, de recusa do avanço dessa pauta neoliberal, que é mercadológica e eficientista. Então, eu gostaria de trazer essa ideia para que a gente possa, não é, pensar, quem sabe, não é, com a ajuda, não é, da Patrícia, da Denise, da Liduína, da Juliana e de todos os que aqui nos acompanham, não é, a quem eu particularmente agradeço, não é, essa participação, que a gente possa pensar em termos de estratégia, em termos de futuro, mas sem passar pela economia, sem passar pela política e sem passar pelo direito, e sem atuar isso no âmbito global, não chegaremos a lugar nenhum. Era isso. Obrigada, eu devolvo a palavra, então. Patrícia, passando já logo a palavra para você. Tá, muito obrigada, Juliana. Eu só posso concordar com tudo que a professora Aldaci já disse, né? E aí eu vou, enfim, tentar dar alguma contribuição. Bom, eu acho que para pensar a desmercantilização, é muito importante a gente conseguir compreender, né, conseguir separar o ser do dever ser, né? E por que eu falo isso? Porque os operadores do direito, né, ao trabalhar com uma dimensão normativo-prescritiva, têm dificuldade em enxergar a materialidade das relações sociais. Então fica tudo muito abstrato, né? Especialmente agora que estamos confinados em teletrabalho, né, e se afastam da realidade. Então, o primeiro ponto, eu acho que para transformar a sociedade atual, é necessário reconhecer que o trabalho assalariado no capitalismo assume a forma mercadoria, né? É preciso reconhecer que não existe verdadeira liberdade no contrato de trabalho. A liberdade formal só diz respeito a ser livre para vender sua força de trabalho, né? Precisamos reconhecer também que não existe igualdade material entre capital e trabalho, né? A igualdade formal significa apenas as partes serem sujeitas à mesma lei, mas essa lei é elaborada pela classe dominante, né? Então, de fato, né, o trabalho é uma mercadoria, mas não é uma mercadoria qualquer, pois não se depreende do ser humano. Daí que as normas internacionais assumem que, aspas, o trabalho não é uma mercadoria. Isso como um dever ser, não deveria ser uma mercadoria, muito menos uma mercadoria qualquer. Então, nesse sentido, desmercantilizar é garantir direitos e impor limites para a exploração capitalista, né? E, ao mesmo tempo, é não naturalizar práticas que mercantilizam não apenas a força de trabalho, mas o próprio ser humano, né? Do que eu estou falando? De terceirização, contrato de trabalho intermitente, trabalho informal, trabalho por plataformas, né? Todos esses são modelos que quebram os direitos mínimos a serem garantidos numa relação social assimétrica e da qual uma das partes depende para garantir sua sobrevivência, né? São esses direitos mínimos: salário, limite de jornada, tempo de descanso e desconexão, proteção social, dentre outros, né? Então, antes da Lei 13.467, né, quando eu estava ainda desenvolvendo a minha dissertação de mestrado, né, eu defendia que desmercantilizar significava não precarizar, né? Evitar o desmonte dos direitos trabalhistas e sociais era a pauta lá em 2016. Mas isso não foi possível, né? E agora, em 2021, desmercantilizar adquire um outro sentido, né? É o de retomar direitos e avançar para uma sociedade mais justa. Então, de forma alguma, é um saudosismo do que tínhamos antes, né? Porque a realidade já não era boa, né? É lutar por mais. É lutar pela efetivação da proteção contra a dispensa arbitrária que está prevista na Constituição e avançar para a estabilidade no emprego, né? É lutar pelo fim das horas extras acima da 8ª diária, mas também lutar pela redução da jornada, né? É garantir o salário mínimo como direito fundamental que é,
mas também buscar reduzir as desigualdades salariais. Então, para continuar a exploração, para a continuidade da exploração do trabalho assalariado, típico do capitalismo, o Estado e o mercado de trabalho têm que funcionar com reconhecimento de direitos que garantam condições de saúde para todos e todas, condições mínimas, salário mínimo, limite de tempo de trabalho, tempo de descanso, alimentação de qualidade, acesso à saúde, lazer, cultura, etc. Né? Para reduzir as desigualdades, é forçoso tirar o direito reprodutivo, o trabalho reprodutivo da invisibilidade. Né? Estou falando aqui do trabalho de cuidado e do trabalho doméstico. É desse trabalho que a vida humana depende mais diretamente, e ainda hoje há dificuldade em reconhecer seu valor. E não é à toa que ele é predominantemente exercido por mulheres, e dentre elas, por mulheres negras. Né? As desigualdades que decorrem dessa invisibilização se dão no âmbito global, mas a morte da senhora Cleonice Gonçalves, que era empregada doméstica e foi a primeira vítima de Covid no Rio de Janeiro, a trágica morte do menino Miguel, de quem ninguém cuidou, enquanto sua mãe, Mirtes Renata Souza, levava os cachorros dos patrões para passear, e a libertação de Madalena Jordano, após 38 anos de trabalho subjugado, dentre outras tantas histórias, mostram que é urgente exigir o fim dessa necropolítica e dessa doutrina de choque. Assim, faz parte de uma sociedade mais justa socialmente garantir a renda básica universal, pois é urgente retirar as pessoas daquele nível de precariedade que extirpa qualquer possibilidade de resistir a condições degradantes de trabalho, né? De modo a garantir-lhes um mínimo de liberdade. Precisamos realizar a tão postergada reforma agrária, ressaltando que são os pequenos produtores que garantem a alimentação da nossa população. E apenas mudando nossa forma de produção agrícola é que poderemos enfrentar nosso total desequilíbrio socioambiental e prover nossa população de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, em produção social e ecologicamente sustentável. Desmercantilizar o trabalho envolve ainda garantir as terras dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Caso contrário, as pessoas que integram esses grupos serão empurradas para o trabalho assalariado, que, embora não seja mais escravizado, está longe de ser livre. É preciso educar para a emancipação, de forma democrática, empática e não autoritária. Mas antes disso, é urgente tomar a consciência de que existem direitos historicamente conquistados, previstos na Constituição Federal, e exigir o cumprimento desses direitos. É preciso ouvir as maiorias minorizadas, não só por um imperativo democrático, mas também porque somente a partir de outras perspectivas é que conseguiremos reverter este triste movimento de declínio da humanidade, bem como reduzir as históricas desigualdades atravessadas por classe, gênero, raça, etnia, idade, capacidade, território, origem, dentre outros. Então, colocando fim à minha fala, mas sem concluir esse diálogo, que deve continuar para além deste evento, né? Digo que não há ilusões a serem alimentadas quanto ao presente. Vivemos a distopia brasileira já há alguns anos, mas a história não acabou. Conscientes das nossas condições atuais, sonhar um futuro melhor é uma necessidade que se impõe e precisa ser construída. Muito obrigada. Então, sem muita demora, passo a palavra para a Liduína. Eu acho que a minha fala vai ser mais curta, porque as duas falas brilhantes, talvez mais inquietante. Eu fiquei pensando muito na minha perspectiva, e aí é na minha perspectiva como sujeito, como liduína, em como responder, porque se eu for responder na radicalidade necessária que a pergunta provoca, e aí entendo radicalidade como algo muito distante de sectarismo,
mas na radicalidade da pergunta, talvez a gente só consiga pensar em desmercantilizar o trabalho quando não houver mais mercado. E, portanto, quando não houver mais trabalho, como é a natureza do trabalho dentro do sistema capitalista? Então, talvez só nesse porvir, nesse futuro, a gente possa falar em desmercantilização do trabalho, dos corpos, das vidas, das existências. Fora disso, aí a gente tem que falar da nossa trajetória, e aí na medicina a gente usa muito o conceito de redução de danos, que é, diante da barbárie que nós estamos, quais são os danos que nós não suportamos, porque eles ferem a dignidade humana na mínima condição do que é ser humano. E aí as falas da professora Darcy e da professora Patrícia já me contemplaram completamente. Eu acho que o tempo inteiro a gente tem que agora parar e olhar o papel do Estado. E a gente também não pode confundir Estado com governo, né? Qual é o papel do Estado nesse momento que nós estamos vivendo para garantir os marcos civilizatórios e os marcos regulatórios também. Eu vou voltar de novo para o meu lugar, para o lugar que eu atuo. Eu atuo dentro de um sistema que talvez seja o grande marco civilizatório do Estado brasileiro, que é o SUS. Nós precisamos pensar, se não existisse o SUS nesse momento que nós estamos vivendo agora, quantas mais vidas, quantas mais mortes evitáveis nós teríamos por uma decisão de política pública do governo. E aí fica muito clara a distinção entre Estado e governo. E também muito claro a necessidade de relações de trabalho para os agentes do Estado com uma estabilidade que passa muito além de qualquer governo. Se nós não tivéssemos um trabalho mais estável, com mais garantia de direito, por quem passou por concurso como agente do Estado, talvez nós não tivéssemos as denúncias e nós não tivéssemos a condição da atuação do SUS que nós tivemos hoje. Então, sim, esse dano a gente tem que ser reduzido. Aquilo que diminui a iniquidade, a gente precisa entender como necessário, como a gente precisa lutar, a gente precisa ter esperança no sentido de manter isso, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para o futuro pensando na própria condição de destruição do mercado, de destruição do Estado, inclusive, como nós conhecemos, mas qual é o futuro? Como é que será esse futuro? Aí é uma construção histórica que ainda está no porvir, e que certamente, se nós não nos destruirmos como civilização, em função das nossas escolhas e da crise climática, certamente nós vamos nos reinventar. Recentemente, num diálogo com dois outros médicos do Coletivo Rebente, que eu tive a sorte de ambos terem sido meus professores, um deles trouxe a imagem da caixa de Pandora, dizendo que nós estamos num tempo histórico que nós abrimos a caixa de Pandora. De fato, nós abrimos a caixa de Pandora. Eu tenho um pouco de desconforto com essa mitologia, porque quem abre a caixa é uma mulher, é como se a mulher abrisse a caixa que fala todos os males do mundo, mas poucas pessoas ficam atentas ao que está lá no finalzinho da caixa de Pandora, quando depois que todos os demônios e todos os males foram espalhados pelo mundo. No fundo da caixa de Pandora, e a gente precisa ter coragem para chegar nesse fundo, está a esperança, que também é uma condição feminina. Né? Então, eu espero que a gente consiga atravessar tudo isso que nós estamos vivendo, com a coragem de entender o que é esse momento e com a radicalidade de entender que não nos basta só sobreviver, não nos basta só construir e respeitar a dignidade humana. É preciso a gente exercer a nossa condição humana. Né? Como Hannah Arendt diz, é preciso nós existirmos como sujeito da nossa própria vida, como sujeito das nossas relações, e que a gente consiga se relacionar com os outros com alteridade. É aí que consiste a minha esperança, e é nessa radicalidade que eu acho que nós temos que caminhar e que nós temos que construir. Era basicamente isso que eu tinha que falar. Eu fiquei impactada por essa pergunta, tentando achar caminhos. Eu entendo que no direito existem espaços de reparação muito mais amplos, porque o direito ele tem uma relação com o Estado muito diferente da medicina. Na medicina, a gente está tentando fazer com que as pessoas, os corpos, sobrevivam, né? Que os corpos tenham acesso
mínimo a cuidado e que tenham assistência com qualidade. Que as pessoas não morram daquilo que a nossa condição de conhecimento já há muito tempo respondeu um caminho para que elas não morressem, né? Que essa morte, que é evitável, não seja naturalizada como ela tem sido naturalizada historicamente. Essa é a redução de danos que politicamente nós temos que construir, né, no cuidado dos profissionais de saúde. No campo do direito, eu entendo que também tem muitos caminhos. No campo da educação, nós tivemos perdas significativas que nós precisamos recuperar. Talvez a esperança que está lá no fundo da caixa, talvez não, certamente ela consiste por uma igualdade ou por uma possibilidade mínima de condição de educação, de uma verdadeira educação, para quem está na condição de maior vulnerabilidade social, né? Então, basicamente, é isso. Agradecer novamente esse momento com vocês. Eu vou guardar muito o que a gente dialogou aqui. Para mim, foi uma tarde muito importante. Muito obrigada também, Liduína, Aldaci, Patrícia. E é muito interessante que a gente está debatendo aqui nesse painel de desmercantilização do trabalho, num dia posterior ao aniversário da nossa Constituição Federal. E isso pode significar alguma coisa. Quando a gente fez essa pergunta agora das perspectivas, nós pensamos e tratamos justamente de cumprimento de normas federais, né, da própria Constituição, de normativas internacionais, da direitos humanos, trabalho reprodutivo, que não estava diretamente representado lá na Constituição, mas veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas, sobretudo, pensar em algo que a Aldaci trouxe aqui, que a gente pensar todas essas políticas numa perspectiva de envolver mesmo política, economia e direito, porque juntando também com o que a Liduína trouxe, o direito, ele vai ali criar, mas a instrumentalização ela se dá por meio da política pública, né, e a política pública ela vai ser instrumentalizada também dentro de um Estado construído na Constituição, vai ser construída também por meio de um sistema capitalista, né? Querendo ou não, assim, estamos nesse sistema e precisamos do judiciário para poder resguardar a aplicação dessa legislação. Então, é o que nós temos no momento, mas precisamos lutar para avançar cada vez mais e mais compreender, eu acho, sobretudo, a gente compreender a junção e a união desses três elementos, né, do direito, da economia e da política, para investigar efetivamente a ação e o alcance que cada um deles tem na nossa vida e no nosso país. E queria só ressaltar aqui, fazer uma menção que a Patrícia trouxe aqui, lembrou do nome da Mirtes, e a Mirtes ela está participando também como panelista em outro painel, né, como palestrante em outro painel, representando justamente a junção dos movimentos sociais, as pessoas da sociedade, dos judiciários, acadêmicos, e isso faz com que nós possamos nos conhecer e possamos também conhecer o local de fala de cada um de nós, e dessa forma tentar pensarmos juntos um mundo do trabalho melhor. Então, eu queria passar, eu acho que a Denise tinha alguma pergunta para nos fazer, ela falou aqui no particular, e eu queria ouvir a nossa, que é moderadora, mas, assim, a bem atuante, e que também é da área do direito, e eu queria ouvir, assim, o que é que a Denise tem a nos perguntar e passar a resposta para as colegas. Eu gostaria de perguntar para as minhas queridas colegas e professoras também, o que elas entendem que poderia ser o papel, né, dos sindicatos nesse período, né, de pandemia, e também por conta das medidas austeras que foram implementadas pela chamada Lei da Reforma Trabalhista, como é que elas vêm, né, elas vêm atuando em prol da classe trabalhadora. Eu não sei se a professora Liduína tem algum contato assim, com o sindicato, no caso,
poderia comentar alguma coisa sobre isso, porque eu acho que é importante, não apenas o dever do cuidado, mas as condições de trabalho, a parte relativa também à dispensa em massa, né? O que tem sido feito em termos de negociação coletiva, ou apenas os sindicatos, os instrumentos coletivos que vêm sendo feitos, eles estão incorporando apenas as medidas restritivas com relação à redução salarial e redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato, infelizmente. Se vocês puderem comentar, eu agradeceria muito. Muito obrigada pela participação. Bem, pela nossa ordem inicial, a Aldaci pode começar. Claro. Bom, Denise, excelente a sua questão. E antes de entrar propriamente numa tentativa de resposta, eu só queria ressaltar a fala da Liduína, dizer que eu concordo plenamente com você. A única possibilidade mesmo de desmercantilização seria mudar o modelo econômico, não é? Nós sairmos do capitalismo, porque não há nenhuma condição, porque isso é da essência mesmo do capitalismo, a existência de exploração. Não há capitalismo sem exploração, não é? E sem extração de mais-valia. Então, o fato das estratégias adotadas pelo direito tentarem fazer a separação sujeito-objeto para construir uma possibilidade de contratualidade, para conseguir fazer com que o trabalho possa eventualmente ser, entre aspas, uma mercadoria, mas o sujeito trabalhador não seja mercadoria, não seja tratado como mercadoria, são todos movimentos quase como de ficção, numa tentativa, por um lado, de tentar colocar um véu, não é? Para mascarar uma situação e, com isso, dar continuidade à possibilidade, não é, do desenvolvimento desse modelo econômico. Então, eu realmente concordo e eu acho que na sua radicalidade, não é? Na sua radicalidade é só se e desde que isto surgisse para o futuro. A grande questão, e aí eu entro já propriamente dito na pergunta da Denise, Denise, a grande questão para tudo isso é que este momento que nós vivemos hoje é também um momento de radicalidade, mas num sentido um pouco diferente. Uma radicalidade que nós não encontramos naquele momento da ruptura com o direito civil, não é? Com o direito comum, para a criação de uma possibilidade de um marco regulatório que colocasse um olhar protetivo e tutelar em torno da massa de trabalhadores. Que naquele momento nós tínhamos e vivíamos uma espécie de dicotomia inerente ao próprio capitalismo entre trabalhadores subordinados e trabalhadores autônomos, essa dicotomia que hoje está totalmente fragmentada diante da multiplicidade de possibilidades jurídicas de tomada de trabalho, e em que a questão da construção da subjetividade trabalhadora tem digamos aí, o conluio, né, ou aceitação de grande parte dos trabalhadores que preferem não ser empregado. Antes, o carteira de trabalho era o passaporte para a entrada da cidadania trabalhadora. Hoje as pessoas não querem mais ter carteira assinada, ou não queriam. E o que trouxe a pandemia? A pandemia trouxe o espelho, não é, e o reflexo dessas opções. Porque naquele momento em que as questões não passavam por períodos de emergência e que as pessoas poderiam, entre aspas, atuar no mercado em busca de uma situação economicamente mais vantajosa, cada um por si, não é? Sem nenhuma perspectiva em termos de demanda de uma atuação direta do Estado por níveis de uma proteção, por uma rede social de proteção, a coisa andava muito bem. Agora, no momento pandêmico, das despedidas em massa, da redução dos patamares de empregabilidade e da inexistência de uma resposta nessa rede de proteção social por uma opção feita, grande parte das vezes, pelo próprio trabalhador, né? Hoje, realmente, essas pessoas
pessoas colocam em xeque, em questão, bom, se fossem, eventualmente, trabalhadores com vínculo de emprego, carteira assinada, se tivessem fundo de garantia, se tivessem previdência social, isso e aquilo, as condições seriam bastante diferentes. Então, a resposta em torno da organização sindical, ela passa, em primeiro lugar, por essa situação. A situação, não que o sindicato fique restrito à condição de ser trabalhador no modelo do emprego, porque nós sabemos que a representação sindical é muito mais ampla, mas a própria atuação sindical nas décadas, não é? Ela centrou esforços para ter uma atuação mais direta, digamos assim, nesse modelo, que é o modelo do emprego. Então, ficou muito linkada, muito vinculada a essa questão. Então, a atuação da organização sindical ela acabou ficando um pouco restrita diante dessas condições. Depois, houve na construção dessa subjetividade trabalhadora, houve também uma ruptura entre o ser trabalhador e os movimentos coletivos de reivindicação e de luta, como se, o sindicato não sou eu, né? São eles, os sindicalistas, os sindicatos, pensam neles e eu não, eu quero ser eu e companhia, eu não empreendedor, eu isso, eu aquilo. Então, houve uma espécie de ruptura, né, nos processos de construção de subjetividade entre movimentos coletivos reivindicatórios e representativos e a condição trabalhador. E com isso eu finalizo minha fala para dizer, o grande problema hoje está exatamente em tentar um retorno em termos de ação coletiva, de construção coletiva, não é? Porque o que o neoliberalismo trouxe de mais perverso foi exatamente a guerra de um contra todos. Foi instalar aspectos mais, digamos assim, nefastos na construção da atuação de cada um, como se este um fosse um sozinho diante do mundo, quando nós sabemos que a resposta só pode ser pelo global, só pode ser pelo coletivo, só pode ser pelo público. Então, acho que, digamos, metaforicamente, a organização sindical e simbolicamente a organização sindical pode ser um espaço realmente de canalizar os anseios e a luta, não é? De uma massa de trabalhadores. Mas realmente desmercantilizar só se não tivermos mais capitalismo, e libertar e democratizar o trabalho só se nós empoderarmos os trabalhadores, não gosto muito, né? Mas enfim, empoderarmos os trabalhadores, transformarmos esta relação em uma relação que não é só poder e não poder, né? Do trabalhador como um ausente de poder, e com isso, talvez no futuro pensarmos uma libertação do próprio trabalho, não é? Que é termos renda sem precisarmos ter trabalho, não é? Que seria, quem sabe, o ideal de todos nós. Que quem não tem trabalho quer trabalho, deseja ser explorado. Quem tem trabalho é explorado, e quem já está aposentado, já é mais velhinho, já foi explorado, né? Mas nós gravitamos sempre em torno do trabalho como uma necessidade, uma emergência e por uma aceitação de exploração. Então, é isso, devolvo a palavra, agradeço mais uma vez a oportunidade. Patrícia, quer falar alguma coisa? Eu tenho, assim, pouco a contribuir sobre o assunto, porque não é exatamente minha linha de pesquisa, mas, assim, é claro que me interessa muito, né? Então, eu vou falar de um outro lugar, não do lugar de acadêmica, né? O sindicato, ele é essencial para a democracia, né? Essencial para organizar a classe trabalhadora em torno de suas pautas e de representá-la. Agora, obviamente, né, que depois da Lei 13.467, tudo ficou muito mais difícil, né? Muito mais difícil porque, em termos muito singelos, houve uma queda brusca, né, nas rendas do sindicato, né? Mas eu penso que, assim, é claro que isso daí é algo muito complicado, mas eu penso que o sindicato ele tem um papel essencial, né, não só na reivindicação, né, assim, em levar a reivindicação da classe trabalhadora, isso é essencial,
mas de trabalhar na questão da consciência de classe, né? Para além de olhar a classe, assim, só a sua categoria. É preciso pensar em termos de classe trabalhadora, né? Tentar, sei lá, se unir, né? Tentar superar essas supostas divisões, né? Que se davam em torno de uma lógica que é mercantil, né? Que era uma lógica de receber, enfim, o imposto sindical, etc., né? E pensar no seu genuíno papel, né? De organizar a classe trabalhadora e lutar por avanços, né? Por além de direitos, né? Além de direitos. Então, e o que a gente vê, assim, historicamente, né? É que durante, acho que até o início, até os anos 2000, as pautas de reivindicações eram propositivas, né? E isso não sou eu que estou dizendo, é o Diese que diz. Mas a partir de um determinado momento, elas passaram a ser defensivas. Não adianta a gente querer salvar, a gente tem que lutar por mais, porque cada vez, né, enfim, há um encolhimento, né, mais profundo, né, de direitos e de poderes, né, nessa relação que é tão assimétrica. Então, eu acho que é essencial recuperar esse papel também de levar informação, levar conhecimento e fomentar a consciência de classe. Mas isso, quem fala é a Patrícia, enfim, fora da academia, de um ponto de vista, sei lá, digamos, leigo. Obrigada. O sindicato se tornou realmente meramente reivindicativo, né? E parou de ser revolucionário e de realmente buscar os direitos. Liduína, você quer falar alguma coisa? Se não, também faculto a todos nós, assim, faculto a todas, a gente já iniciar, que depois vai ter uma outra rodada, só para a gente encerrar mesmo, né? Dar um tempinho para cada uma dar as suas últimas palavras nesse evento. Eu vou para um lugar absolutamente de leiga, fora do ambiente acadêmico nesse sentido, como tenho participado aqui o tempo inteiro da discussão, mas de um lugar, novamente eu vi, quando a Denise fez a pergunta, de um lugar bem peculiar. Existe o Sindicato dos Médicos aqui no Ceará, e esse ano eu concorri à presidência do Sindicato dos Médicos, e o sindicato que vocês estão imaginando como revolucionário, ou no máximo reivindicatório, aqui toma um contexto completamente diferente, um contexto reacionário, partindo, inclusive, da confusão entre representação de categoria profissional e classe. Eu venho de uma profissão que as pessoas confundem, dizem que são da classe médica, né? Elas não conseguem dizer que são da classe trabalhadora ou da classe operária. E como é que o sindicato tem atuado? Tem atuado exatamente nas pautas remuneratórias, numa relação de precarização muito grande. Aqui no Ceará, estou falando da realidade específica aqui do Ceará, não sei todos os outros sindicatos médicos, mas acho que talvez isso se reproduza em alguns outros lugares, e aí fala de novo desse lugar de privilégio, em pautas reivindicatórias e em relação de contratualizações que passam por cooperativas médicas, né? A gente passou aqui passando sobre o papel das cooperativas de trabalho e o quanto elas são alienantes dos direitos, né? Então, hoje, infelizmente, um jovem médico, quando se forma, ele tem relação com as cooperativas, isso passa pela relação com o sindicato também, e aí tem um detalhe, como o sindicato passa por essas relações de remuneração, aqui no nosso caso específico, não houve perda de rendimento para o sindicato, porque ele se inseriu nesse contexto de relações, né? Mas, quando se fala de garantias de direitos, a discussão passa completamente ao largo. Assim. Hoje, o ideário é ter plantões de 12 horas vinculados à cooperativa, sem nenhum vínculo de trabalho, exatamente o que vocês descreveram. Quantos mais plantões forem dados, melhor, sem se perceber, inclusive, a condição de que, e se eu adoecer? É uma desumanização, é a própria desumanização de uma forma mais clássica possível.
E uma outra coisa interessante em relação, que aí coincide com o histórico da luta sindical, é que nos últimos anos, nessa condição mais reacionária do sindicato, o sindicato aqui também trouxe quadros, trouxe pessoas que reivindicaram a participação na política institucional. Então, essa relação entre democracia eleitoral, democracia representativa e sindicato fica muito clara para a gente, independente de quem compõe esse sindicato. Se ele é mais reformista, se ele é mais revolucionário, ou se ele é revolucionário, as pessoas que estão lá, elas olham para a democracia representativa como um espaço que pode ser construído a partir dos sindicatos. É uma coisa que para mim, tem ficado muito clara na realidade aqui da gente do Ceará. Então, com isso, está chegando ao final o nosso tempo. Eu pergunto às nossas palestrantes se querem falar mais alguma coisa, tem algumas palavras de encerramento do evento, e dessa forma eu faculto a vocês, quem quiser falar primeiro. Pode ser, Alda. Eu vou inverter, eu vou falar primeiro agora. Eu, de fato, queria agradecer muito às quatro, muito ao evento como um todo, que teve a ousadia de colocar uma médica entre pesquisadoras e produtoras do conhecimento do direito. Eu confesso que eu olhei o tempo inteiro e disse, eu não acho que a gente não vai conseguir construir um diálogo, são olhares muito diversos, mas, para mim, foi uma alegria enorme e, ao mesmo tempo, um desconforto muito grande ouvir vocês. Houve provocações que elas certamente vão me mobilizar no sentido da radicalidade, mas me mobilizar no sentido da construção do dia a dia também, que é tão necessária e que a gente não pode abrir mão dela. Então, de fato, eu só queria agradecer muito esse momento. E a generosidade de vocês me escutarem também. Isso. Posso falar? Bom, eu também gostaria de agradecer aos organizadores pela oportunidade da construção desse painel e da participação do Brasil, né, dessa janela aberta, né, para que a gente possa aqui debater e dialogar em termos não tão importantes, e particularmente aqui com a presença da Patrícia, da Denise, da Juliana e da Liduína. E com esses agradecimentos, eu não posso encerrar sem fazer, na pessoa da Liduína, sem fazer um agradecimento em momentos pandêmicos, não é? A todos os profissionais da área de saúde que estiveram na linha de frente e lutando pela saúde e pela vida de todos nós. Quero dizer a vocês, falo isso para a Liduína, mas na pessoa da Liduína eu falo para todos, que esse momento, esse ano e tanto, né, foi o momento mais difícil da vida de todos nós, que é o momento em que você é praticamente reduzido a mero corpo, não é? Em que você é expropriado, inclusive, não é, do sonho, da possibilidade de ter uma vida saudável e longa diante do desafio que é o enfrentamento desse inimigo real, porque os inimigos das narrativas, os inimigos imaginários, a gente consegue estabelecer uma contranarrativa. Mas quando o inimigo é real, chama coronavírus, nós só podemos contar com a ciência. E com a ciência a gente só pode contar com os profissionais da área de saúde. Quero dizer que nós somos devedores eternos, não é? E temos que ser reconhecidos e agradecidos a toda a ciência, mas particularmente a todos vocês que colocaram as vidas de vocês em risco, praticamente abandonando as famílias para cuidar de cada um de nós. Sinto demais por todas as vidas perdidas. Não é assim, morreu, que bom que não fui eu. Não é assim, morreremos todos um dia. Não é isso. Nós temos que manter essa sensibilidade para perceber que cada vida importa
e cada vida vivida é alguém da nossa relação, é alguém da nossa amizade, é alguém do nosso espaço de afetividade, né? E é alguém em relação ao qual nós temos que lutar. E vocês lutam por todos, pelos invisíveis. Vocês não lutam só pelos próximos, né? Então, queria terminar isso com esse momento de agradecimento. Eu tenho, minha família é toda, não é, de médicos. Eu brinco que eu também tenho uma carteirinha do CRM que foi cassada, né, porque de tanto ouvir, praticamente todos nós, um certo momento, nos tornamos médicos e prescrevemos remédios e fazemos diagnósticos, mas esse é aquele momento em que você vê que a sua carteirinha do CRM não vale nada, não é? E que realmente nós precisamos contar com os profissionais da área de saúde e particularmente com a ciência e com a vacina. Muito obrigada a todos e particularmente obrigada a todos os médicos que cuidam da gente. Obrigada, assim encerro minha fala. Eu, mais uma vez, adiro a fala da Aldaci, porque não é possível a gente falar em saúde, subjetividade e trabalho e não reconhecer o valor dos profissionais da área da saúde, né? Assim como dos pesquisadores e pesquisadoras, né? Que, enfim, que produzem a ciência, né? Então, também na pessoa da Liduína, eu registro aqui nossa profunda gratidão, né, por todo esse trabalho, todo esse empenho, todos os riscos assumidos, né, e por estarmos aqui, né. Queria dizer que foi uma experiência incrível participar desse esforço global para a gente repensar o trabalho, né, mas especialmente porque a gente formou uma verdadeira roda de conversa virtual, né? E que, para mim, essa atividade de hoje foi um alento, né? Porque a gente está vivendo tempos tão duros, tão difíceis, né? Eu mesma só fiz uma fala, só falei de desgraça, vocês me desculpem. É que o cenário realmente não é bom, né? Mas eu acho que, assim, faz parte, né, do nosso caminho enfrentar a dureza da nossa realidade para que a gente consiga pensar com firmeza no chão, né, com os pés firmes no chão, na transformação da sociedade. Então, eu termino aqui dizendo que eu estou muito feliz por ter participado desse painel hoje e saio muito animada para lutar, né, nos termos da Rosa Luxemburgo, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigada e um abraço. Bem, eu queria também só agradecer todas vocês aqui, agradecer a lembrança que a Aldaci teve agora de associar, né, do nosso painel de saúde, de captura de subjetividades, a lembrança de tudo que nós trouxemos aqui, que a Patrícia trouxe, a Liduína trouxe, de saúde física e saúde mental, de como estamos todos nos adoecendo, como estamos adoecendo o nosso meio ambiente, e trazer isso num painel representado, a sociedade não jurídica representada por uma médica. E gostaria, assim, particularmente, de dedicar esse painel, sim, às trabalhadoras do cuidado, eu gostaria até de ampliar, de trabalhadoras do cuidado, né, da área de saúde, mas também de todas as outras, representadas, por exemplo, na pessoa da Mirtes, que estava cuidando também quando o seu filho caiu, e todas as outras que perderam suas vidas e que estão tentaram cuidar de suas famílias, de seus filhos, de suas próprias vidas, e que não lhes foi permitido por questões de patriarcado, por questões coloniais, por questões raciais, por questões de gênero. Então, gostaria de dedicar, assim, pelo menos da minha parte, dedicar esse painel que falamos de saúde, dedicar a todas essas trabalhadoras do cuidado. Com isso, eu encerro aqui. Muito obrigada a todas e todas que estão aqui, todos que estiveram conosco aqui no chat, e convido também a assistirem os próximos painéis,
né, que já estão disponibilizados. E até a próxima. Eu adorei, muito obrigada também ao Fórum Global, quer dizer, as mulheres e as pessoas que organizaram esse fórum, né, que organizaram o manifesto desde o ano passado e que trouxe a criação desse Fórum Global, com mais de 100 painéis em diversos idiomas. Eu tentei acompanhar alguns idiomas, mas em turco não deu muito para eu acompanhar. Mas o painel estava interessantíssimo. E é isso, vou convidá-los a continuar assistindo. Temos ainda um resto de tempinho hoje e amanhã também. Muito obrigada a vocês. Obrigada. E obrigada, Denise. Bom final de tarde para todas e todos, né? Bom final de tarde. Obrigada. Obrigada a vocês.